criança rejeitada. Era uma vez menino que sentiu a dor de não ter amor, o abuso marcou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me encontrou. Boa noite, meninas. Hoje essa música não quer continuar, não. Não sei por quê. Para aquele lugar, Vai continuar guardando. mas onde eu ia morar. Aí pra gente começar, tá certo? Não tem jeito. Como é que vocês estão? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Andréa. Eu estou bem. Bom, eu coloquei no grupo para que cada uma de vocês pudessem colocar as suas dúvidas, não é? Como não teve dúvida, na verdade teve apenas uma dúvida, eu entendo que todo mundo sabe tudo aquilo que foi ensinado, né? Assim, ó, na palma da mão, na ponta da língua. Então a gente vai fazer igual quando criança. Todo mundo separa caneta, papel, vamos começar a prova. Vou pegar. Ai, ai, brincadeiras à parte, mas eu tinha que ser uma professora assim. Então, estamos chegando na reta final do nosso curso. Quem conseguiu já assistir todas as aulas? Eu ainda não, Andréa. Ainda faltam algumas. Poucas. Eu assisti todas e li também o material. Certo. Eu ainda falta assistir a última aula. Uhum. Deixa eu só compartilhar a outra. Só um minuto. Antes de ir para a pergunta, eu fiz um PDF só para pergunta, viu? Eu já fiz cheio de PDF. Tem aula que eu não faço nenhum. Mas hoje eu confesso que estamos com uma aluna nova, né? Seja muito bem-vinda, querida Fernanda, não é isso? Ela estava para mim. Andréa, não estou conseguindo achar a aula 2, cadê a aula 2? Eu falei, Jesus, o que aconteceu com a aula 2? Aí fui entrar no YouTube, né? Porque a nossa plataforma é junto com o YouTube. E do nada eu coloquei ali, eu vou me abrir aqui diante de vocês para vocês entenderem. Meu terapeuta fala, Andréa, você tem que se despir dessa armadura. Porque as pessoas, os alunos principalmente, acham que quando é o professor não erra, o professor saca tudo, o professor está sempre de boa, não é assim? E, na verdade, não é. Eu tenho confessado para vocês algumas limitações minhas, principalmente estar aqui, o dar aula, não é isso? A minha fobia social, no início, por isso que as aulas foram gravadas sem vocês, mas eu vi que com vocês era muito mais tranquilo,
ou melhor, menos difícil. Mas ao me deparar com aquela aula, do nada eu comecei a pesquisar ali, coloquei, falei, o que está acontecendo nessa aula? E ali eu peguei uns trechos dessa aula que me deu assim um ataque de ansiedade, que eu confesso que eu ia cancelar essa aula de hoje pelo ataque de ansiedade. Olha como é que as coisas são, não é? Porque ali eu vi que, como era uma aula 100% gravada, e era a minha primeira vez que eu estava dando aula propriamente dito, né, eu fazia os PDF, igual nas outras aulas, lendo, mas era coisa que eu escrevia, só para não esquecer. E até mesmo lendo, tão nervosa em ler, tinha hora que eu errava a leitura, eu parava. Eu falei, gente, as minhas alunas não falaram que eu estava pagando esse mico? Como assim? Eu achei que eu tinha cortado essas partes que eu errava e eu começava de novo. E eu confesso que eu não sei os besterol que eu fiz, porque eu não tive coragem de assistir. Eu só parei no. Falei, como assim? Eu não tirei isso. Aquilo ali me deu um ataque de ansiedade. Eu falei, meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Né? Que vem toda. Como é que eu posso dizer? Aquelas paralisações, né? Vem todos aqueles gatilhos que a gente tem. Eu falei, não. Eu estava começando. Né? Foi puxando ali. Não lembro de verdade, eu não sei o que foi. Então, tira isso, apaga isso, joga lá para o inconsciente, não precisa ressignificar esta parte das aulas. Eu cortei, a gente vai refazer esta aula ao vivo. Mas eu falei, não, aquilo ali não pode me parar mais. Não é? Aquela fobia social, aquele medo de estar aqui diante de vocês, isso tem que ser coisa do meu passado. Porque até quando eu vou permitir que o meu passado lá atrás continue paralisando o meu presente e mudando o meu futuro? Porque talvez se eu não conseguisse dar aula hoje, aí semana que vem também não, talvez eu voltaria para fazer as aulas gravadas e iria estar paralisando. Né? Todo aquele projeto, toda aquela coisa que eu já tinha conquistado, eu iria ter perdido. Então, não estou me justificando, eu estou querendo mostrar para vocês que a gente tem as marcas, sim. Né? Eu, como vocês, sou sobrevivente. Passei 10 anos da minha vida sendo abusada sexualmente. Tentei suicídio 2 vezes. Aqui nos Estados Unidos, pensei também. A pessoa passa assim, uau, como assim? Alguém está nos Estados Unidos e pensa em morrer? A gente é louco para estar nos Estados Unidos. Como assim? São os traumas da vida. Não ressignificado, não trabalhado. Faz isso com a gente. Então, todas nós temos alguns traumas. Ainda bem que nem todos que estão aqui no grupo passaram por trauma do abuso sexual. Mas todas nós temos as nossas limitações, temos os nossos gatilhos, temos aquilo que foi falado quando criança, que ficou guardado dentro da gente, que vai magoando, que vai nos limitando. Aquelas palavras de você não faz nada direito, de você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, de você, né? Aquelas coisas sempre você, e você vai internalizando aquilo ali como se fosse verdade. E na vida adulta, que a gente deveria realmente ser adulto, todas as coisas da nossa infância atrapalham o nosso hoje. Então, estamos chegando no final. E a clínica do abuso sexual, por isso que eu resolvi trazer desculpa, uma ligação quis entrar. Trazer essa verdade, né, essa justificativa, poderia ter deixado passar, mas de verdade, eu pensei que eu fosse estar aqui diante de vocês e meu coração nas primeiras aulas parecia que ia sair pela boca. Meu coração... Eu falei, gente, o que é isso? E hoje eu já estou mais tranquila, é igual quando a gente começa a dirigir. Né? Então,
Cada uma de vocês. O medo de atender, o medo de como que eu vou me deparar diante do meu paciente. Uma coisa eu posso dizer para você: se vocês têm medo de errar, eu posso tirar esse medo de vocês agora. Será que eu vou errar? Será que eu não vou? Você vai errar. Pode ter certeza que você vai errar. Eu errei muito. Mas é com os nossos erros e acertos que a gente vai começando a se ajustar, não é? Ninguém nasce sabendo. Então, vocês estão aqui para aprender. Vocês vão começar a fazer os estágios, vão aprender um pouquinho mais. Mas a gente só aprende fazendo. A gente só aprende exercitando naquilo que a gente tem estudado. E essa clínica da abuso sexual, ela é uma clínica que traz muitos desafios para a gente. Mas é uma clínica que dá tanto gosto, é uma clínica que acho que não tem nenhuma outra, que a gente se sente tão bem em atender o outro, em fazer realmente, ajudar ele a ressignificar os seus pontos, a ressignificar a sua vida e ver a mudança. A gente pega aquela largata e quando a gente solta é uma borboleta de verdade. Isso surge nos nossos olhos. Isso é maravilhoso. Então, é uma clínica linda, porque a gente está tirando a pessoa lá daquele cativeiro que ela estava a vida toda e ajudamos ela a voar, sem abrir o casulo. Porque a borboleta, quando a largata, quando ela começa a querer se transformar em borboleta, ela forma aquele casulo, não é isso? E se a gente for lá e tentar abrir aquele casulo, o que acontece? Ela não voa, não é? A gente vai matá-la em vez de ajudá-la. Então a gente tem que deixar aquela metamorfose, né? Deixar aquilo ali acontecer. E é assim dentro da nossa clínica. E isso é lindo. Então aqui não existe super-herói, não existe, mesmo a gente ressignificando, vai ter um ponto ou outro que a gente vai ter umas recaídas. Nós falamos um pouco hoje no encontro que nós tivemos terapêutico, né, os nossos altos e baixos, porque quando é uma linha linear, propriamente dito, né, a pessoa está morta, né? A vida é cheia assim, ó, cheia dos altos e baixos, e está tudo bem. Foi me perguntado, não, eu coloquei aqui o riso, vou começar como riso. Como eu estou falando de mim, a gente falou muito de vítimas no extremo, que sabe que tem a sua vida totalmente paralisada com aquilo. Mas e vítimas que passaram por abuso e são funcionais? O que fazer com essas pessoas? Não é? Tem muitas pessoas que falam, eu sofri abuso, mas eu não sinto nada daquilo ali não me afetou, eu tenho a minha vida normal, eu sou casada, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, aquilo ali não mudou em nada em mim. Quantas vezes a gente escuta isso? Não é? Então, a gente vai entender que, às vezes, é a negação também, se eu falar realmente, se eu verbalizar, se eu entender que aquilo ali modificou alguma coisa em mim, é como se eu estivesse validando aquilo que aconteceu comigo. Entende? Então, várias questões, vai dependendo cada um. A subjetividade do sujeito, ela é muito forte, principalmente na clínica do abuso sexual e da violência doméstica. Mas a subjetividade do sujeito, ela é para todos, né? Cada um, não tem nenhum que é igual ao outro. Nenhum tratamento, nenhuma pessoa que vocês vão atender, ninguém vai ser igual a ninguém. Não existe um protocolo que você tem que fazer 100% igualzinho com cada paciente. Por isso, quando vocês começam a atender, a fase ali dos primeiros atendimentos, as conversas, para você poder ver, entender aquilo que o seu paciente, qual estágio que ele está.
não é? Não tem uma fórmula mágica, não é uma forma de bolo, uma receita de bolo que a pessoa tem que fazer certinho, certinho para dar certo. Não, a gente sabe mais ou menos como é que vai e cada caso é um caso. Mesmo que o caso seja de dois irmãos que foram abusados pela mesma pessoa, cada caso é um caso. Tá? E algumas pessoas têm o riso como mecanismo de defesa. Alguém já ouviu falar? Pois é, deixa eu... Eu não sabia que o riso era um mecanismo de defesa, porque eu usei isso muito como mecanismo de defesa e eu não sabia que era. Sempre gostei muito de rir, eu poderia estar, eu posso estar com dor e tudo, mas eu gosto sempre de, quando estou entre amigos, família, de ser a palhaça, de brincar e tudo, mesmo que o meu coração esteja com dor, mesmo que eu esteja sofrendo. Então, eu acredito que é um mecanismo de defesa, assim, que eu uso. Isso. Algumas vezes o riso é para que a gente não demonstre a nossa dor. Porque se o outro ver, né, a cabeça de quem fica rindo, de quem passou por trauma, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, o outro vai descobrir aquilo que eu escondo tanto. Né? As pessoas, às vezes, não falam do abuso. Passa a vida inteira, nem o marido, ninguém da família sabe. Às vezes tem 40, 50, 60 anos e nunca contou nada para ninguém. Então, aquela vergonha latente, aquele medo que o outro saiba, vai saindo, se transformando em outras coisas. Sim, pode falar. Andréia, eu queria saber, quando você fala, coloca a questão do riso como um mecanismo de defesa, e você traz para o aspecto do abuso sexual, eu queria saber se você identifica só no aspecto do abuso sexual ou em outros aspectos sociais também. Porque é muito comum as pessoas, quando ficam nervosas, quando tem que se apresentar, quando tem que falar em público, quando tem que se expor, as pessoas têm crises de riso, né? Ou então estão passando por alguma situação tensa, que não cabe em nenhum momento um riso, uma coisa, e a pessoa simplesmente cai na risada. Eu queria saber se é o mesmo, nessa mesma interpretação que você está tendo. Sim, sim. O riso como mecanismo de defesa, ele cabe em vários aspectos, não somente na clínica do abuso sexual. Eu estou frisando abuso sexual, violência doméstica, porque esse curso é disso. É a temática. Né? É a temática desse curso. Mas, sim, ele cabe em tudo. É um mecanismo de defesa psíquico que a pessoa adquiriu para que ela não demonstre aquilo que está latente dela, né? A dor dela. Né? Temos ali a proteção, é uma proteção psíquica, né? Uma negação do trauma, é uma forma de dizer não foi tão grave, uma manutenção de controle também. Como que eu vou parecer tão vulnerável, tão frágil diante disso? Então eu fico rindo porque riso é legal, riso contagia e eu não posso mostrar a minha dor. Alguém levantou a mão? Não, né? Eu coloquei aqui também, o riso surge quando o psiquismo não consegue processar emoções intensas. Por que rimos quando sentimos dor? Vou contar um caso. Uma paciente estava levando o filho para o hospital, o filho estava com 9, 10 anos, estava com crise de apêndice, e foi levado de ambulância. Essa pessoa estava com 6 meses, 6, 7 meses de gravidez. Na ambulância infantil, não tem onde se segurar, não sei se da adulta também tem, não sei. Na verdade, essa paciente sou eu, né, gente? Eu ia falar no final, mas aí já vai entregando tudo, oh, Jesus. Mas não sabia onde segurar. Então, meu filho ali com dor e tal, perguntou se queria que ligasse a sirene, aí meu filho, não, falei, não precisa. E fomos. A ambulância levou uma fechada,
que ele deu uma freada brusca, que eu voei. Nisso que eu voei, como era uma ambulância infantil, assim, na minha lateral, né, atrás do motorista ali, tinha aquelas incubadoras, né, que já na ambulância tem, para os bebês, essas coisas assim, e eu bati, literalmente, eu voei e bati com a minha lateral inteira naquilo ali. Ali era uma ambulância, tinha os paramédicos. Eu estava com 6, 7 meses. Ralei braço, barriga, perna, tudo. Fiquei apavorada. Matei meu filho, né? Eu matei meu filho. Quando a ambulância abre ali para ver como que eu estava em quê? Quem adivinha? Crise de riso. E rindo, e rindo, e rindo, e rindo, e rindo, e rindo, os caras assim, oi? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, não foi nada, não foi nada, não foi nada, não tô sentindo nada. Mentira, tava doendo, doendo muito, eu tava toda machucada, apavorada se tinha, minha filha tava viva ou tava morta. Entende? A gravidade do que é usar o riso como mecanismo de defesa. A gente não faz ideia de como, às vezes, o riso como mecanismo de defesa nos coloca em risco. Porque ali eu estava com os paramédicos. Eu poderia ter falado, eu estou com muita dor, não sei se meu filho está vivo, né? Eles teriam ali, eu estava indo para o hospital, no hospital não me deram assistência nenhuma. A única coisa para dizer que não me deram foi band-aid e uma pomadinha deste tamanho, porque eu fiquei rindo e falei que não era nada. Olha a gravidade disso. Então, quando a gente fala em riso, parece algo tão banal. Como assim? Ah, rir? Todo mundo ri. E rir é maravilhoso, gente. A gente tem que... Olha como é que é um terapeuta. Olha o feeling de saber quando esse riso é um mecanismo de defesa e quando esse riso é um riso genuíno. Eu sou muito boba também, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu fico, às vezes, me policiando, né? Porque a gente fica, o que o outro vai achar da gente? Mas o riso como mecanismo de defesa é quando a gente não quer que o outro saiba da nossa dor, porque, de certa forma, a gente se culpa, né? Eu me culpei, por que eu não me segurei direito? Por que eu não mandei ligar a sirene? Por que eu não falei? Então a gente começa uma série de culpas que vem internalizando dentro da gente. Então o riso é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de defesa ruim. É uma máscara de tá tudo bem. Entende? A máscara de tá tudo bem é o riso. Pessoas, às vezes, diante do juiz, depois que foram abusadas sexualmente, tá o agressor e tá a pessoa. O agressor fala, não fiz nada demais. Ah, ela quis. Aí a pessoa, ao invés de se defender, ela não consegue falar nada para o juiz. Ela simplesmente ri diante do juiz. O juiz olha para ela, uma mulher adulta, que não sabe verbalizar que foi... que foi acometida do estupro, começa a rir. Aquele juiz faz, caso encerrado, não aconteceu nada, ela está rindo. O juiz não entende que o trauma está ali, através do riso. Então, vocês como terapeuta, principalmente nessa área, tem que entender o riso do seu paciente. Se é o mecanismo de defesa que ele está usando ali junto com você, porque não está conseguindo falar, não é? Aí fica... vai rindo, 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 mas a dor está latente. Quanto mais a pessoa ri, mais ela está com dor. Tem pessoas que choram desesperadamente, outros riem desesperadamente. O choro, o riso. Só que o choro, as pessoas entendem, não, ela está com dor. Não, o choro é um sinônimo, né? Não, ela realmente aconteceu aquilo ali, ela está triste, aconteceu, ela está com dor com aquilo ali. Agora, o riso não. O riso confunde. Então, a gente tem que ter esse feeling, olhar de um modo que entender além daquilo que o seu paciente está falando. Pode falar.
E tem como eliminar esse mecanismo de defesa de alguma maneira? Sim. A partir do momento que, quando que ela ri? É porque ela não quer, igual aqui, ó. Se sente vulnerável e frágil. A forma de dizer que não foi tão grave. Quando a pessoa começa a integrar tudo isso dentro dela, a entender que ela pode falar que ela é vulnerável, sim. Ela pode se demonstrar a fragilidade. Por isso que hoje eu comecei mostrando para vocês o quê? A minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Coisa que eu, Andréia, tenho muita dificuldade. É algo que eu tenho tratado em terapia. Meu terapeuta é o professor Leonardo Gato. Então, ele tem falado para mim: você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode mostrar a sua vulnerabilidade. Hoje, eu enfrentei tudo, mostrando a minha vulnerabilidade para que vocês possam entender tudo isso que nós iríamos estar ensinando hoje. Ó, a vergonha por trás do riso, o medo do julgamento. Como assim? Olha a cabeça. Houve um acidente? Como assim o medo do julgamento? Eles que estavam com medo de eu processar eles. Entende como o trauma, ele vira tudo, a vítima se sente culpada mesmo não sendo. Como foi esse caso do acidente? Em tudo. Em tudo. Tudo ela pega e transforma para ela. Eu sou culpada. Isso aconteceu, mas eu sou culpada. Mesmo não sendo, não tendo a capacidade de ser. Tem coisas que a gente fica, será que realmente é? Será que não é? Mas que culpa eu tive da ambulância ser fechada e eu voar? Nenhuma. E ali realmente não tinha onde se segurar. Entende? Então, as vítimas de abuso sexual, elas têm isso entranhado dentro delas. É isso que paralisa. E essa culpa, essa vergonha que vai trazendo várias outras coisas, permitindo que ela continue em ciclos de abusivos gigantescos, não somente como a gente viu nas aulas, amorosos, mas ciclos abusivos com familiares, com amigos, no trabalho. Quantas e quantas vezes são abusados no trabalho pelos seus patrões? Né? Patrões que gritam, patrões que não respeitam. Né? Então, assédios no trabalho são vulneráveis a tudo isso. Prosseguindo. Aqui, ó, foi o que eu falei. Ó. Escondendo os comportamentos em contextos diversos. Né? No tribunal, os juízes confundem o riso com ausência de sofrimento. Isso foi um caso real que eu vi de um tribunal de justiça, de uma, acho que a delegada, alguma coisa assim, que mencionou isso, do riso da vítima diante do juiz e começou a rir. Em situações de emergência, como que aconteceu comigo, né, no atendimento psicológico ali conosco, criar um ambiente seguro para transformar o riso da pessoa em palavra. Ela entender que ela não precisa se esconder atrás do riso, ela pode falar. Ela não precisa esconder a dor, ela não precisa ter vergonha daquilo que ela fez, ou acha que fez, ou se permitiu que o outro fizesse com ela. Ela pode confiar em você, que você não está ali para julgá-la. Nem com a sua boca, nem com seus olhares, nem com seus gestos. Pode falar. Não estou te ouvindo, filha, tá desligado. Eu queria saber, no momento do atendimento, como abordar de forma cuidadosa, né? O paciente que traz esse mecanismo, né? Do riso, ele traz sempre tudo com muita descontração, tudo com muita leveza. Quando a gente entende que por trás daquilo tem dor, existe um sofrimento, existe uma angústia muito grande, mas como abordá-lo para acessar a essa dor? Tudo vai depender que ponto da sessão você está. Nem tudo que você vê, você pode imediatamente falar. Porque são coisas que, às vezes,
assim, preto no branco para nós, terapeutas. Mas para o paciente, ele não faz ideia. Uhum. Igual eu não sabia que o riso era um mecanismo de defesa, até começar a estudar. Então, quando a gente começa a estudar, a gente acha que todo mundo tem a mesma percepção que a gente, que está muito óbvio para o outro, mas na verdade não está. O óbvio precisa ser dito, mas no momento certo. Tem que ver se este paciente está apto a ouvir as verdades sobre o riso dele. Se ele já está fortalecido. Porque às vezes a dor está tão latente, já tanta coisa em cima dele, se a gente vai rasgando a ferida, mostrando, entregando para ele, ele pode entrar em colapso. Ele pode entrar numa depressão profunda, ele pode entrar uma desfragmentação, você não sabe como que está o ser desse paciente. Tem pessoas que têm uma dissociação muito grande quando entra em conflito, quando algo que sai das mãos dele, ele não consegue assimilar aquela dor, não consegue assimilar aquilo que está acontecendo, ele é como se desligasse. Interruptorzinho. Então, às vezes, a gente faz isso com o paciente. Se a gente não souber que ponto, onde falar, como falar. Mas o olhar do terapeuta, a escuta ativa. Escuta ativa, o que que é? Você está me perguntando? Uhum. Tá. Escutativa é, de fato, ouvir, mas muito além do ouvir, é prestar atenção nas expressões, naquilo que não é dito, no que não é verbalizado, né? No que não é sinalizado através da fala, mas o que está expresso durante o processo terapêutico. Isso. Você pode ir jogando de pouquinho em pouquinho, para saber como que está o seu paciente. A gente não entrega tudo de bandeja. Por quê? Se a gente pega, a gente entende tudo aquilo ali. Igual tem pacientes que começam a falar, eu entendo que aquilo ali o pai, o irmão e tal, deve ter feito também com outra pessoa, deve ter. No contexto, a gente já entende isso, mas a gente não pode entregar de bandeja para o paciente. Então, a gente vai vendo que ponto que está esse paciente. Como que está, se ele está conseguindo ressignificar aquilo ali. Então, você vai jogando aos pouquinhos, porque se você, se o teu paciente está com fome, está com sede, se você que come, ele vai continuar com fome, vai continuar com sede, não é? Porque o insight não tem que ser de nós terapeutas, o insight tem que ser do nosso paciente. Então, a gente tem que ajudá-lo a ter o insight daquilo ali, porque é através do insight, através do entendimento que ele tem daquilo que aconteceu com ele, que aí quando ele lembrar, a memória dele for lá atrás naquilo que aconteceu, ele ressignifica. E a toda vez que ele lembra, ele dá um novo sentido. É isso que é o ressignificar, né? Dá um novo sentido àquilo que aconteceu. Mas se a gente já chegar, olha, aconteceu isso, 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 seu riso é por conta disso, 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 vai ser como se ele estivesse vendo um filme. Uma palestra que não diz respeito propriamente dele. Não foi trabalhado ele. Entende? Então, mesmo que a gente já saiba, a gente tem que ir. Quem dita o tempo não somos nós, é o paciente. Porque às vezes para entender aquilo que você está falando, um pontinho seu demora 1, 2, 3, 4, 6 meses. Outros, com 2 sessões, já entendeu tudo. Então, cada paciente é de um jeito. Não tem como a gente colocar tudo no mesmo pacote. Certo? Deixa eu ver. Isso aqui já foi. Vamos agora para a pergunta.
Foi você, né, Priscila, que fez? Então, só você que não precisa fazer a prova, né? Ai, ai, engraçadinha, né? Vamos lá. Perguntou qual é, mais ou menos isso que a gente já até começou a falar, não é? Quando a gente sabe que o nosso paciente está pronto. Não precisa ficar copiando tudo, que esses PDF eu vou dar para vocês, igual eu fiz com os outros, tá? Coloquei aqui, ó, o momento da alta é uma arte delicada na psicanálise. Acho que em qualquer terapia, né? Não segue protocolos fixos, mas respeita a jornada única de cada indivíduo, né? De cada sujeito, a subjetividade do sujeito que a gente deve respeitar. Os sinais para preparação da alta do seu paciente, ó. Quando ele tiver uma autonomia, né, a capacidade dele elaborar sentimentos sem depender do analista como referência principal. Na verdade, quando a gente faz a terapia, o principal é o quê? Autonomia. A gente lida com o nosso paciente para ele ser autônomo, ele não depender nem da gente, nem de ninguém. Ele, como adulto, gerir a sua própria vida, tomar rédeas da sua própria vida. Não é? As mudanças na narrativa, transformando do discurso marcado pela dor para um entendimento mais integrado da sua história. Tudo isso que a gente vai elaborando com ele, ele vai integrando, não é? E vai fazendo parte dele, e ao lembrar de tudo aquilo que ele viveu, às vezes até dói um pouquinho, mas não paralisa. Não é aquela dor paralisante. Né? Não é aquela dor que traz e ele tem aqueles flashbacks que como se estivesse revivendo aquilo tudo. Ele tem a capacidade de simbolização, a habilidade de nomear, compreender, ressignificar experiências antes paralisantes. Tudo isso que a gente tem falado aqui. Né? Isso aqui é muito importante. Habilidades de nomear. Ai, aconteceu algo, nossa, eu ri demais, por que eu não falei? Foi por causa daquilo. Ele já entende, ele não precisa da gente para que ele venha entender que isso aconteceu por causa de algum gatilho. Né? Lembra que os gatilhos são bons? As pessoas acham que gatilho é ruim? Não, gatilho é bom para que a gente possa identificar, ok, deu gatilho nisso? O que esse gatilho está querendo dizer? Né? Vamos esmiuçar esse gatilho? Porque a psicanálise é isso. Né? A psicanálise ela não vai resolver o sintoma. Muitas terapias, né, cada um com a sua, mas muitas vão resolver o sintoma. A psicanálise vai resolver a raiz daquele problema que originou o sintoma, né? Que deu a origem ali àquele sintoma. Porque quando a gente resolve o sintoma, estou morrendo de dor de cabeça, a gente toma um remédio, a dor de cabeça passou. Mas se a dor de cabeça vier de um câncer, ou de qualquer outra doença, acho que câncer não dói, né? Sei lá, de qualquer outra doença, vou continuar com a doença. E ela vai surgindo em outras coisas, não é assim? A mesma coisa quando a gente não sabe lidar com a raiz, né? Ajudar aquele paciente de verdade a ressignificar. Né? A redução dos sintomas. Nem sempre a gente consegue extinguir tudo, exterminar todos os sintomas. Não. A redução. Nem todo paciente se cura 100%. Mas ele fica funcional. Né? A gente já estando no funcional já está muito bom, né? Porque nossa vida é sempre, né, desenvolvendo os recursos psíquicos para lidar com ansiedades, angústias e padrões destrutivos, igual eu hoje. Eu estava numa crise de ansiedade terrível. Eu não conseguia ver, eu estava com uma vergonha que
sabe, sufocante demais em só ver aquele erro e 44 pessoas viu. Como assim eu permiti 44 pessoas? Onde estava com a minha cabeça que eu não vi aquilo ali? Estava morrendo de medo, morrendo de vergonha. E agora eu estou fazendo tudo de novo e vai ficar gravado, todo mundo vai continuar vendo. E isso não está me afetando. Porque eu consegui elaborar aquilo que estava me paralisando, me paralisou, sim, um tempinho, mas eu consegui identificar, elaborar e não deixar me paralisar. Entende? Então, significa que, se fosse somente isso, o meu terapeuta poderia estar me dando alta. Não é só isso, né? A alta não representa apenas o fim do sofrimento. E o paciente chegou para a gente, né? Aquele sofrimento inicial. Reflete uma transformação profunda na relação do sujeito consigo mesmo. Ele começa a se entender, ele começa a mergulhar para dentro de si, ele começa de verdade a reconhecer ele como sujeito, como pessoa merecedora, desculpa, de tudo. Merecedora do afeto, merecedora do amor, e não é dos outros, não, é dele mesmo. Porque às vezes ele até tem a família que o ama, mas ele não se sente amado, ele não se sente validado por ele. Ele, às vezes, tem as pessoas, os amigos ao redor dele que gostam demais dele, mas ele não consegue gostar dele mesmo. Então, ele precisa passar por todo este processo para que ele possa se olhar de forma diferente. Depois que eu tive aquele problema na garganta, minha garganta nunca mais foi a mesma. Aqui eu fiz um esquema para que vocês possam assimilar melhor, tá bom? A gente começa o processo, a gente começa com a análise, o paciente chega com sintomas, os sofrimentos intensos, né, assim? Aí a gente começa a fazer a exploração de tudo aquilo que o paciente está levando, né, descoberta gradual ali dos padrões inconscientes, origens daquele sofrimento, aquilo que o paciente vai trazendo, e de acordo com aquilo que o paciente vai trazendo, a gente vai devolvendo para aquele paciente, para que ele possa ter os insights, né, os momentos de compreensão profunda de si mesmo. Né? Aí, a partir disso que ele tem aqueles insights, está tudo bem, meu amor, não tem problema não. Ele integra aqueles insights nele, assimilação e descobertas na vida cotidiana, né? Tudo aquilo que ele foi aprendendo dentro das análises vai fazendo parte dele, ele vai entendendo a psique, ele vai entendendo os seus traumas, ele vai entendendo os flashbacks, aqueles flashbacks já não existem mais, ou não com aquela intensidade, ou não paralisante como tinha, né? Tudo aquilo que deixava ele disfuncional começa a se perder. Aí ele vai ter a capacidade de seguir o caminho com autonomia emocional. Pergunta? Compreendendo até aqui? Agora, dentro da nossa clínica, já é um pouquinho mais complexo, né? Na violência doméstica, a pessoa ela tem que reconstruir a segurança e os limites pessoais com atenção especial. Um processo que exige tempo, criar novas referências em relacionamentos saudáveis. Quando a gente lida com violência doméstica, existem alguns pontos que são bem peculiares, tá? Alguns pontos importantes que a gente tem que se atentar. Quando a gente lida com vítimas de violência doméstica e ela está ainda dentro desta violência, a gente não é para atendimentos de risco imediato. Se a pessoa está em risco imediato, ela tem que... Aqui é 91, aí eu não sei, eu não lembro, acho que cada estado é de um jeito, né? Um telefone, eu não sei se é o mesmo. Então, vocês têm que saber o telefone
para onde vocês vão encaminhar. Olha, você está em risco iminente, então você liga para este telefone, que é a polícia, que eles vão estar te ajudando agora. A gente não atende, a gente não tem como ajudar eles nesses momentos de risco. E pacientes de violência doméstica, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala. Por quê? Elas estão totalmente fragilizadas. Muitas, principalmente aqui nos Estados Unidos, e no Brasil também, né? Mas aqui nos Estados Unidos, eu digo assim principalmente, porque a pessoa está sozinha, fora da sua pátria, não sabe falar o inglês, não conhece ninguém, está casada geralmente com americanos. Americanos saem daqui dos Estados Unidos, vai no Brasil, pega elas vêm no Somebody Love, e quando chega aqui fica no cárcere privado. Aí passa anos, elas sem sair, então já trouxe alguns casos aqui. Então, quando a gente atende esse tipo de ocorrência, esse tipo de paciente que está passando por violência doméstica naquele momento, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que sempre fortalecer o eu, a gente já aprendeu também nas outras aulas, principalmente porque ela não se vê, ela não se reconhece, ela não se vê fora daquilo ali, ela acha que ela vai morrer dentro daquela situação, ela acha que em qualquer momento ele vai dar cabo dela, mas ela não consegue fazer nada. Como é que ela vai pedir ajuda? Ela tem medo da polícia, ela tem medo de tudo, porque ele vai colocando medos nelas, né? Então, a gente tem que fortalecer o eu dela e não pode falar para ela. Quando ele falar isso com você, você tem que revidar, você tem que falar também, você não pode permitir que ele fale desse jeito com você, entende? Tantos feminicídios aí. O que eu falo para elas, nunca responda quando está na violência. Sempre responda palavras brandas. Nunca se coloque em risco. Quando a gente lida com violência doméstica, o atendimento é totalmente diferente. A gente faz uma psicoeducação. A gente não vai fazer aquele atendimento propriamente dito. A gente vai trabalhar uma psicoeducação com este paciente para que ela possa mergulhar para dentro de si. Demora um pouquinho, às vezes vai 3, 4 meses para ela começar a mudar o pensamento dela. Pode ser psicopata. Geralmente né? Geralmente narcisista psicopata ou psicopata com os pontinhos narcísicos, porque a gente tem muito costume de dizer que tudo é narcisista, né? Até eu falei agora. Mas então, quando a gente lida com esses pacientes, a gente tem que ficar sempre observando. Se ela está em risco iminente, a gente tem que falar para ela, olha, busque ajuda, entre em contato com a polícia. Eu sempre dava os telefones para elas, buscar ajuda. Porque os feminicídios estão aí, elas não sabem, não pensam, literalmente não pensam, elas vivem no cárcere privado, são pessoas que vivem trancafiadas dentro de casa, não são acorrentadas, elas podem sair, entre aspas, mas são acorrentadas. Pessoas, às vezes, eles falam, se você sair, aqui tem muito tráfico, tem muitas pessoas que sequestram as mulheres para colocar na prostituição ou sequestram elas para roubar todos os órgãos do seu corpo e eles vão te matar e vão te jogar em qualquer lugar para o jacaré comer. Se você atender a porta, pode ser um sequestrador que vai roubar todos os seus órgãos e vai dar para o jacaré comer. Vai vender os seus órgãos e vai jogar você no rio. Então, ela tinha pavor de abrir a porta. Todas as vezes que alguém batia na porta dela, ela ligava para ele, para o abusador. Olha a dependência emocional que ela estava, o grau de dependência emocional que ela estava. Pedindo socorro, estava batendo na porta, não sabia o que fazer. Ele falava, fica calma, fica tranquila, não fala nada que eles vão embora. Fica quietinha, não deixa eles ouvir que você está em casa. Ela não podia passar um batom. Está passando batom para quem? Não podia colocar uma calça comprida, não podia soltar o cabelo. E estava na igreja, aleluia. Todo mundo achava que ele era um homem maravilhoso. Iam para a igreja, todo domingo estavam na igreja. E ele só não encostava a mão nela.
era violência psicológica. Terríveis, terríveis, terríveis. Então, tive que trabalhar com ela durante uns 4 meses, para ela começar. 4 meses ela nunca se via fora daquilo ali. Chorava todas as vezes. Depois que ela começou a pensar em sair. Entende o trabalho de formiguinha? E você sempre ali trabalhando, não colocando ela em risco, tendo cuidado no que você vai falar, porque aquilo que você falar para ela, ela vai fazer. Olha, a responsabilidade, vítimas de violência doméstica, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, porque elas estão 100% vulneráveis, elas colocam a vida delas em nossas mãos, literalmente, e aquilo que você falar, ela vai fazer, ela não vai pensar. Ela não está pensando, ela não está raciocinando. Entende? Então, quando vocês atender, tenham muita, muita cautela. Tá certo? Pergunta? Então, vamos para outra. Abuso sexual, que a gente tem falado bastante, né? O foco no trauma infantil, na integração da criança interior com a vida adulta, é o que a gente foca bastante para que essa pessoa possa ficar adultizada de verdade, né? Ter a idade que tem, né? Reconstruindo a história de uma vida vítima a protagonista de uma nova jornada. E é isso. Agora deixa eu colocar aqui os meus esquemazinhos. Fernanda nunca viu meus esquemas, né? Ainda não, mas em breve. Então. Quando a gente lida com trauma, com abusos, com violência, eu já tenho falado muito sobre isso, né? É como se a pessoa estivesse numa torre, não é assim? Esperando que um príncipe encantado vá e ajude, né? Vá lá, socorra ela. Não é assim a sensação? Quem nunca ficou esperando pelo príncipe encantado, uma pessoa que pudesse ir e resgatar daquilo tudo que estava vivendo? Quem nunca pensou nisso? Ou quem já pensou nisso? Eu já pensei, é verdade isso aí mesmo, viu? Não é? A gente fica sempre esperando alguém vir. Poxa, não tem ninguém para me ajudar. Poxa, não tem ninguém para fazer isso por mim. Poxa, não tem. Pode falar, Fernanda. Perdoe-me a expressão, mas esperar uma questão dessa de um relacionamento, eu vou colocar no caso de um relacionamento amoroso, tá? Olha, eu vou encontrar um namorado, ou quando eu me separar, eu vou encontrar alguém legal que vai me valorizar. É esperar o quinto dos infernos de novo. Uhum. Eu tive 2 experiências dessa e é esperar, é sair do inferno e cair no umbral de uma forma sem nem pensar, sem nem ver que está indo. É terrível, é terrível. Exatamente. Porque não se conhece ainda, não se fortaleceu. Está jogando aquilo que deveria ser dela no outro. Não é? Então, geralmente, as vítimas de abuso sexual, ela tem essa fragilidade emocional à espera de sempre alguém socorrê-la. Por quê? Quando criança, a criança não consegue sair de um abuso. A criança fala com mãe, fala com pai, fala com avô, fala com qualquer pessoa que possa vir e socorrer. Só que ela não consegue, às vezes, acontece aquela desmentida e ela não consegue sair daquilo. Por isso que quando cresce, continua ainda com aquela sensação, aquele sentimento de alguém vir e socorrer. Pode falar, Rafaela. Seria, Andréia, uma busca de proteção, Sim, aquilo também. que faltou lá na infância, Uhum. e aí ela busca, e aí essa busca é incessante, e
e, como é que eu posso utilizar o termo? Seria indiscriminada, sem filtro, né? Então, qualquer pessoa que chegue e oferece qualquer nível de afeto, ela recebe aquilo como sendo uma grande representação de amor, porque se sente protegida, independente da qualidade, do nível da pessoa que ela está se relacionando. Exato. Pode falar, Fernanda. Eu não prestei atenção no nome da moça que acabou de falar, mas Rafaela. a Rafaela. Então, isso aconteceu comigo, Rafaela. Eu venho de uma infância muito. Eu não sei nem o adjetivo correto para definir, mas pensa numa infância terrível. Então, minha infância. Sem pai, sem mãe, aos 10 anos. Meu pai mata minha mãe na minha frente. Ai, Logo em seguida, meu pai é todo picotado, dia 1º de janeiro de 99. Fui criada jogada de casa em casa e sendo vítima de violência sexual desde os 7 anos por parte do meu avô, que me amedrontava que se eu contasse para o meu pai ia matar minha mãe. Ou seja, de qualquer forma, meu pai matou a minha mãe. E quando eu decidi fugir para o Rio de Janeiro, que eu contei essa história mais cedo, eu conheci o pai do meu filho. Meu filho tem 15 anos e o pai do meu filho é policial militar. Na época ele trabalhava no BOP. E ele pediu meu número de telefone, eu fiquei amedrontado, eu falei, o que eu fiz para um policial pedir meu número? Alguma coisa eu fiz. Pensa numa mineira recém-chegada no Rio. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Será que é a família da minha mãe me caçando? E esse cara ficou atrás de mim, um inferno. E aos poucos ele foi me conquistando, o evangélico foi me conquistando, se dizia cristão, né? E quando eu dei por mim, já estava morando com ele, daí a pouco assinando os papéis para casar na base da marra, e hoje eu tenho sequelas disso aí, dessa proteção, que eu achei que ele ia me proteger da família da minha mãe, para eles não virem aqui no Rio me matar. Eu tenho sequelas de coronhadas de pistola na cabeça, eu tenho uma audiência que dá para vir para frente aí de redução de alimentos, né, pensão alimentícia, que ele entrou com a provisional da pensão do meu filho. Eu não suporto, só de imaginar estar na sala de audiência, na frente daquele homem, eu já começo a passar mal aqui. Não é fácil, né, Fernanda? Mas é isso que acontece na vida, né, das pessoas que sofreram abuso, né? Aí ficam dentro, se sentem, né, aprisionadas, ficam dentro de tipo uma gaiola, não é assim? A gente se sente aprisionada e aguardando alguém poder ser socorrida. Mas, quando a gente faz isso, quem é que está esperando ser socorrida? É essa pessoa adulta? Quem quer ser socorrido? A criança que foi abusada. foi violentada. Quem? A criança. A criança que foi abusada. Exato. Violentada. A criança que está ali. Aproveitem esse Que está pedindo, alguém vem me socorrer. Mas quem é que tem que vir socorrer? Não é que um príncipe no cavalo branco. Somos nós mesmos. Então, quando a gente entende que não existe um príncipe do cavalo branco, que somos nós que temos que subir no cavalo ali e socorrer esta criança, aí a gente começa a mudar. Porque a gente não fica esperando pelo outro para fazer algo que só a gente consegue fazer pela gente. É isso que a gente precisa fazer o nosso paciente entender, fazer ele chegar neste cavalo e socorrer a criança, porque a partir do momento que ele pega essa criança, integra nele, ele socorre. Ele vai falar para a criança dele, você não está mais sozinha, eu estou aqui com você. O adulto está tomando as rédeas da vida, porque todas as vezes que grita, todas as vezes que briga, todas as vezes que não consegue digerir aquilo que está acontecendo, todas as vezes que sai do eixo, não é a pessoa adulta. A pessoa adulta dá conta. Quem não dá conta é a criança que está sempre no controle da vida. Então, essa criança está sempre no controle por quê?
porque sempre foi negligenciada, sempre foi desmentida, sempre foi colocada de lado. E muitas vezes a pessoa, né, a criança, aprendeu a chorar sozinha. Ali, está presa, chorando sozinha. Nunca esteve ninguém para ouvir as suas dores, nunca esteve ninguém ali para poder ajudá-la, segurar nas suas mãos e falar: você não está só. Então, agora, este adulto vai pegar esta criança e vai falar: você não está mais sozinha. Eu estou aqui com você. Entende a diferença? É isso que nós precisamos fazer, o nosso paciente entender, fazer esse mergulho para dentro de si. E o paciente entender, fazer esse mergulho, resgatar a criança interior dele, serve para tudo, não só para vítimas de abuso sexual ou violência doméstica. Todo ser humano precisa ser assim. Quantas vezes a gente olha para um adulto e fala: nossa, esse cara não cresceu, não? Essa mulher não cresceu, não? Isso é coisa de criança, não é assim? Às vezes estão coisas tão latentes, tão à mostra, que a pessoa não precisa nem verbalizar nada. A gente já identifica que aquilo ali é uma criança que está fazendo. Pode falar, Fernanda. Levantou a mão ou já estava? Eu deixei ativado aqui, desculpa. Nada. Tão assim, dentro da conversa que eu... Desculpa. Perguntas? Certo. Pode falar. Bingo, na hora que ela falou certo, eu voltei. Tá, vamos lá. Temos o castelo, a criança, a gaiola. Como que esse adulto disfuncional, ele consegue na fase... Essa criança, né? Que ela cresce disfuncional. Como que na fase adulta ela consegue se recuperar sem se envolver em situações que vão levar a mais catástrofes ainda? Por que eu chamo de catástrofe? Porque eu não tenho outro nome para dar. Porque a pessoa sai de um abuso na infância. Vamos tratar aqui do abuso sexual na infância. Ou mesmo que não seja um abuso sexual, seja um abuso psicológico, seja agressão, suponhamos que seja até uma agressão. Como que essa pessoa cresce sem devolver para os filhos, para a esposa, para o marido, para os vizinhos, para a sociedade? Como que ela consegue mudar isso? Porque isso fica enraizado, isso fica no DNA da pessoa. A pessoa se torna uma granada sem pino. Como que é possível solucionar isso e a pessoa voltar a ter vida? Porque ninguém merece sobreviver. Como eu falei mais cedo, sobrevivência para vegetal. Todos nós somos seres humanos. Como que isso é possível? A pessoa se recuperar sem se envolver em situações catastróficas que vão só perdurando até o fim da vida dela. Isso se ela não chegar a tirar a própria vida, como muitas pessoas chegam, e eu quase cheguei por 8 vezes. Uma excelente pergunta. É só fazendo tudo desde o início. Quando a pessoa ela faz esse mergulho para dentro de si, independente daquilo que ela passou. Por quê? Gente, essa minha garganta... Posso chupar uma balinha? Tentar falar com essa bala. Essa bala é bala remédio. Eu comprei para isso. A minha garganta tá só Jesus na minha vida. Desculpa, vai dar certo não. Então, quando as coisas acontecem, tá lá no passado, certo? Os traumas, as coisas terríveis. Igual, infelizmente, você passou. Ninguém deveria passar por isso. Hoje, você está aqui, no seu presente. O seu futuro está aqui. Né? A gente fala muito presente, futuro, passado. Mas o futuro existe? Ainda não. Ele tem que ser construído. Isso. O passado existe? Existe. Infelizmente. Sim. Porém, não o cronológico por si só
Mas a gente vive em quê? Oscilando entre o presente e o passado, o presente e o passado. Caminhada para frente, como diz um ditado que está muito latente aqui no Brasil, daqui para frente é só para trás. Misericórdia. Mas a gente só vive no passado e no presente por causa dos flashbacks, porque a gente vive atrelado àquilo que aconteceu com a gente no passado. Mas o futuro não existe e o passado também não, porque aqui sim a gente trabalha numa linear, é uma linha, né? Um minuto depois do outro, se colocar, é tudo uma linha só. Então, quando a gente começa a entender o que eu posso fazer, meu passado foi realmente bem difícil, muito difícil, mas eu não posso mudar 1 milímetro do meu passado. Mas este passado, ele pode mudar tudo no meu presente e no meu futuro. Então, como é que ele muda? Com os flashbacks, igual você mencionou hoje, não é? Que você lembrou até da roupa da sua mãe. Então, os flashbacks, o que são? Ele traz aquilo que aconteceu de ruim, como se você estivesse revivendo. Você não vai. As pessoas acham que no flashback você vai para trás. Você não vai para trás. É aqui atrás que vem para o seu presente. Entende? Aqui que vem para cá. Seu passado que vem para cá. Não é você que vai para o passado. Mas quando a gente começa a entender nós mesmos, a nos perdoar, porque muitas coisas que nos paralisam é a falta de perdão conosco mesmo. Hoje a gente falou muito sobre perdão, não é? Mas a pessoa principal que a gente deve perdoar somos nós. Porque a gente se culpabiliza por tudo aquilo que fizeram conosco, ou a gente acha que não deveria ter permitido que o outro fizesse. Então, a partir do momento que você começa a se amar, você começa a se reconhecer, você começa a se acolher, porque a gente acolhe muito o outro, a gente tem uma... A gente se move de compaixão com o outro, mas conosco a medida é totalmente diferente. A gente só olha para o passado e pensa, por que eu permiti aquilo? Não é aquela criança que estava sendo abusada. A gente olha e pensa, por quê? Por que que eu deixei que ele fizesse isso comigo? Por que que eu, no meu caso, não fechei a porta? Por quê? Por quê? Por quê? A gente olha para o nosso passado, para aquela criança, mas começa os porquês, mas como a gente é adulta. Hoje, adulta, a gente consegue reconhecer. Porém, aquela criança fez o que tinha que fazer para continuar vivendo. O cérebro dela fez mecanismos de defesa no qual ela pudesse continuar vivendo. Só que esses mecanismos de defesa que a gente tem estudado ao longo desse curso, você está começando agora, você vai ver, muito deles já não é mais necessário. Igual esse riso que me colocou em risco. Esse mecanismo de defesa, eu não preciso mais dele para me defender. Eu, Andréia, tenho autonomia da minha vida e eu consigo defender-me. Eu não preciso de mecanismos de defesa para vir me defender. Mas aqueles mecanismos de defesa que foram utilizados lá atrás, eles continuam latentes dentro da gente, e a partir do momento que a gente começa a compreender eles, a entender que aquilo ali já está obsoleto, né? Estamos já a era digital, a era disso, a era daquilo, então as coisas não vão ficando para trás, já não precisa mais ser usado aquilo. A mesma coisa dentro da gente. A gente já dá conta. A gente tem que mostrar para o nosso cérebro que a gente dá conta. Ele não precisa mais fazer isso, nos paralisar, trazer esses flashbacks, trazer esse tipo de coisa para nos proteger. A gente dá conta. Então, a partir do momento que você começa a ressignificar você, a entender o processo, a tudo aquilo, mesmo que tão doloroso foi,
Vai ter momentos que você vai chorar? Claro que vai. Eu perdi a minha mãe, perdi o meu pai no Covid. Minha mãe, com 3 meses que eu cheguei aqui, minha mãe morreu. Estava preparando tudo para trazer ela. E o meu pai perdi agora no Covid. E eu sempre aqui nos Estados Unidos, sem poder ir lá. Dói? Quando eu lembro algumas vezes? Claro que sim. Igual agora, em abril, ele vai fazer aniversário, né? Faria aniversário. Claro que dói. Mas há momentos que dói, e há momentos que é só aquela dor, aquela lembrança de que alguma coisa aconteceu, que eu estive com ele. E lógico que quando acontece esse caos na nossa vida lá atrás, não é? Quando a gente lembra daquilo, vai trazer um certo desconforto. É natural. Mas esta lembrança, ela não pode ter o poder de paralisar, de domar a nossa vida, de gerir a nossa vida eternamente. Porque hoje somos pessoas adultas e podemos dar conta até mesmo do caos. Só quem não dá conta de caos é a criança. Quando está aqueles soldados na guerra, se colocar uma criança ali mesmo armada, aquela criança não vai saber como fazer, como lidar. Não é assim? Vai morrer logo. Agora, aqueles soldados são treinados e eles vão dar conta daquela guerra ali. A mesma coisa, gente. A gente está treinando a nossa mente a dar conta daquilo que ela não conseguia. A partir do momento que a gente começa a treinar a nossa mente a dar conta daquilo que ela não conseguia, a gente consegue ressignificar e entender que eu não preciso ser cópia do meu passado. Né? Os traumas geracionais, né, são comportamentos aprendidos geracionais. Mesmo que seja errôneo, vai passando de geração em geração. Né? Aquilo que a minha mãe fez comigo, eu não entendo, eu não conheço outra forma de amor, eu não conheço outra forma de educar, eu apenas reproduzo aquilo que eu recebi. A partir do momento que eu entendo que aquilo que eu recebi não foi bom para mim, eu não vou querer passar adiante. Em mim, paralisa. Quando está aqueles dominó, né, que a gente vê, aqueles milhões de dominó, vão fazendo aquelas coisas. Se a gente tirar 2, 3 peças daquele dominó, ele caindo, tudo, vai chegar no momento que ele não vai conseguir ir. Não é assim? Por quê? Foi mudado. Parou ali. A mesma coisa, gente. A gente pode mudar uma geração inteira. Somente a gente mudando aqui, ó. O nosso passado, por mais doloroso que foi, a gente não tem como modificar. A gente só tem como integrá-lo na nossa vida. A partir do momento que a gente integra ele, por mais doloroso que foi, a gente volta a viver. Porque a gente entende que a gente precisa viver. Pela gente, que a gente é merecedora de viver. E pelos nossos filhos, e pelos nossos. Sim. Então, é importante esta integração, mas é fácil não. É um trabalho de formiguinha. Né? A importância de fazer a terapia, a importância de fazer a análise semanalmente, de preferência. É muito importante isso, para que a gente possa sair destes padrões. E pessoas que passaram por problemas, né, por coisas tão difíceis no passado, quando estuda, acelera mais ainda a sua recuperação. Como você, Fernanda. Você já fez diversos cursos terapêuticos, está aqui nesse, né? Então, isso vai contribuir para a sua recuperação, porque você vai entender o mecanismo do seu cérebro, entender como ele funciona, qual a engrenagem dele, entender os mecanismos de defesa que estão aflorando em você, entender quando aquilo ali está recalcado, quando o retorno do recalque está aí, quando você está com a identificação com o agressor. Então, você vai começar a identificar tudo isso e vai colocar dentro da sua vida
E aí sim, você começa a ver a sua vida de forma diferente. Eu queria até compartilhar, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, que eu vou pegar aqui algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Palavras de vocês. Só me dá um minutinho. Nossa, gente, todo mundo muda. O que que houve? Entenderam tudo? Dúvidas? Vou fazer a prova oral. Todos conseguiram entregar o trabalho? Algumas vieram no meu privado pedindo para entregar amanhã. Tudo bem, quem não conseguiu entregar hoje, tá certo? Fala para mim se conseguiram entregar. Eu consegui, botei lá. Eu Mandei mandei hoje no e-mail, naquele e-mail que você disponibilizou. Uhum. Estão com alguma dificuldade? Até então, não. Só gostaria da confirmação do recebimento. Tá, eu recebi alguns e-mails, sim. Ok, obrigada. Nada. Aí, deixa eu colocar aqui para vocês assistirem. Acho que alguns já viu, já assistiram isso, mas de acordo com a temática que a gente está, já estamos finalizando praticamente esse curso, vou colocar para vocês poderem assistir. 8 minutos. Talvez eu passe ele um pouquinho para não ficar tão longo, tá certo? Ô, Maria José. Maria José. Ô, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Quem quer começar a falar? O que acharam desse curta-metragem? Pode falar. Então, eu vou falar e vou precisar de alguns minutos para me recompor, porque eu vi a minha bisavó, vi a minha avó, minha bisavó materna, que foi uma índia capturada no Alto do Pasto. Eu sei da história que minha avó contava, vi a minha avó, vi a minha mãe, me vi, só que eu comecei a dar uma direção um pouco diferente, e agora eu sou mãe de uma menina. Eu vi todas nós mulheres, claro que muitos homens também passam por isso, muitos meninos. Eu vi o quanto eu já fui ignorante com meu filho, porque meu pai era muito ignorante, dava até tiro atrás da gente. E quantas infâncias perdidas, e o ciclo vai só se repetindo, e se a gente não se curar, vai só se repetindo, e isso vai se perdurar por milênios. É assim, depois eu vou até assistir isso novamente, é muito triste. Para mim, é muito triste reconhecer que existe essa realidade, que muitas passamos, que outras, infelizmente, vão passar se o ciclo não for quebrado. Obrigada. Podem ir falando, tá bom? Eu analiso, né, como já foi dito aqui, até escrito, que é realmente a repetição desses padrões familiares, né, que são padrões afetivos, comportamentais, e que vão perpetuando, ainda que de forma inconsciente, muito embora o comportamento ele explicite muito bem aquilo que está sendo posto, mas acredito que não haja consciência na forma que está sendo tratado. É aquilo, né? O que eu não recebi, eu não tenho para dar. Aquilo que me falta, aquilo que não me foi dado, não tem como eu dar ao outro. Mas aí eu fico também num questionamento. Esse vídeo é um vídeo que eu já assisti outras vezes, em outros momentos,
e eu fico sempre me perguntando, eu enquanto terapeuta, psicóloga, de que forma, né? E quais as estratégias que a gente pode utilizar para romper, para ajudar o nosso paciente a romper com esse padrão, né? Porque é uma coisa que está tão enraizada, é tão inconsciente, que muitas vezes ele nem se dá conta. E aquilo, Andréa, que você trouxe no início, né, de uma das minhas falas. A gente não pode, a gente visualiza muitas coisas, mas o nosso paciente não. Então, a gente não pode ir destilando para ele tudo aquilo que a gente está vendo, está observando, mas de que forma, né? Além do acolhimento, da sensibilidade, da escutativa, mas quais as estratégias para a gente conseguir romper com esses padrões? Porque são padrões que são autodestrutivos, né? Eles destroem os outros e destroem a si também. Então, eu deixo aí essa pergunta. Então, os padrões, eles só vão finalizar a partir do momento que o paciente entender que ele está dentro de um padrão, que cabe a ele mudar este padrão. Né, que a partir dele, uma nova geração vai se tornar, né, vai surgir a partir dele. Porque não precisa continuar fazendo igual. Porque às vezes é tão automático, né? Ah, meu pai sempre fez assim. Ah, meu pai também batia. Ah, meu pai também estou viva. Não é assim? Então, são padrões que precisa ser mostrado, precisa ser ensinado com a psicoeducação. Aí, no caso, a gente vai utilizar a psicoeducação para poder mostrar ao nosso paciente que este padrão é destrutivo, que este padrão precisa ser mudado para que uma geração não continue sofrendo do jeito que ele sofreu. Perfeito, obrigada, me sinto contemplada. Pode falar. Fernanda, eu vou colocar esse vídeo lá para que vocês possam ter acesso, tá bom? Quem mais? Tá ok, obrigado. Ninguém? Oi, Andréia. Boa noite. Eu segui um padrão também, né? Assim, da minha mãe, da minha avó, de todas, né? Da família como todo mundo aqui, acho que seguiu algum padrão, mas eu consegui quebrar muitas coisas, graças a Deus. Por exemplo, no caso do abuso, tanto físico, tanto sexual, todos esses abusos aí. A minha mãe nunca teve voz, a minha mãe nunca conseguiu fazer nada, né? E eu já não fui igual a ela. Eu quebrei um padrão, né? É assim, enraizado na família. Eu não sei quem aqui é nordestino e que vem e que tem assim, uma percepção de que é normal. Isso acontece mesmo. O que vinha de lá, da família dos meus pais, era isso. Isso aí é normal. Um homem que hoje já não é, mas naquela época, muitos anos atrás, um homem de 30, 40 anos casar com uma menina de 12, 15, 13. Então era normal. E isso para eles não era um abuso, para eles é normal. Uma criança com um homem. Então, por aí se vê que se a menina fosse tocada ou molestada, gente, não foi nada. Isso é normal. Então, a cabeça, eu não estou dizendo geral, porque eu não conheço todo mundo, mas eu estou dizendo do que eu vi da minha família, sabe? Que a minha família no todo, né? Do lado do meu pai, da minha mãe, né? Então, como se isso se tornasse uma coisa muito natural para eles. Isso é um padrão que para quebrar, e você fica muito mal visto, porque é um padrão e eles querem viver aquele padrão. E se você se levantar para poder quebrar um padrão desse gênero, você é excluída, você é posta fora, porque você não está mais vivendo no cercadinho deles, e é horrível. E também, e não é só o abuso sexual que eu estou falando, não, são todos. Um homem que é grosso, é estúpido, bate na mulher, maltrata, trata a mulher como nada. Isso é um padrão que eu vi instalado ali, e minha mãe só separou do meu pai, com todos os abusos do meu pai, porque ele foi embora. Porque senão ela estaria até hoje com ele.
entende? Então não existe aquele negócio, tá me maltratando, eu preciso separar. Não, eu tenho que aguentar tudo. Tudo tem que ser suportado. No nome de um casamento, de um papel assinado. Como se a mulher se reduzisse a uma assinatura no cartório. Então, esse romper de padrão é muito difícil. Foi uma das coisas mais terríveis para a minha vida, para mim. Foi quebrar os padrões que existia dentro da minha família, no meio da minha família, né? Até hoje, eu tenho irmã que é casada e vive casada porque segue o padrão de que pode dar tudo errado, mas tem que continuar casada. Apanhando, sendo traída, sendo maltratada, sendo humilhada, sendo tratada como nada, mas tem que viver ali. Todos os abusos que tiver que suportar, briga, xinga, se mata, mas tem que estar ali. Então, assim, eu fui uma das poucas da minha família que conseguiu corromper o padrão. Também na educação dos filhos, também a forma de amar, a forma de tratar, de abraçar, de beijar, de estar junto, também foi quebrando. Na verdade, acho que eu fui a que mais que rompeu nessas áreas. E mesmo eu acredito que não fui nem eu, né? Foi quando eu me tornei cristã, que conheci algo assim tão especial, tão extraordinário, que me impulsionou, me mostrou que existia uma coisa chamada amor, amor próprio, amor de Deus, amor, né? Porque quando eu tive minhas filhas, eu amava minhas filhas porque mulher extrai de dentro dela aquilo até que ela não tem. Você não é amada, mas você consegue amar, você não foi respeitada, você consegue passar isso para os filhos. Da onde que Deus põe isso na gente? Deus cria dentro da gente uma coisa assim que a gente não sabe nem por que está dando, né? Então, eu acredito que o que me tirou dessa situação todinha foi eu conhecer Jesus, eu ter Deus como Senhor da minha vida, porque senão eu estaria como minhas irmãs, estaria como minha mãe está com 86 anos e viveu 2 relacionamentos abusivos, né? Minha mãe foi casada a segunda vez, os 2 foram abusivos. Eu vi a minha mãe lavar os pés do meu padrasto quando ele chegava bêbado, caindo, xingando, sendo grosseiro com ela. Nunca que eu faria isso. Eu falava para ela, eu arranco o pé dele, mas eu não lavo. Eu era bem rebelde, né? Eu arrancaria o pé dele, assim ele não ia sujar nunca mais. Mas assim, ela não, ela lavava os pés dele quando ele chegava bêbado, embriagado em casa, assim, sabe? Umas coisas assim que esse padrão, eu falei para ela, esse tipo de padrão eu não sigo, nunca vou ser assim. E realmente eu não fui, né? Mas é muito difícil, Andréia. É muito difícil romper padrão. Quando você sai do padrão, que é como se fosse uma norma deles, uma cartilha. Você sai dali, você não serve mais. E eu fui, assim, rejeitada mesmo, né? Eu sou até hoje, assim, que não é muito bem-vinda por ninguém, porque eu sou a única diferente, né? Aí eles não. Eu sou uma pessoa, assim, que não sou muito bem vista, muito bem acolhida por eles, não. De vez em quando precisa, eu vou chegar perto, mas acabou, já vai embora também, é assim. Fazer o quê, né? É isso aí. Como eu falei hoje de manhã, né? Não é fácil. Não é fácil. É. A cultura da manada ela é complicada, né? Então, quando a gente vê que essa manada está nos levando à destruição, levando ao penhasco, né, ao desfiladeiro, e a gente não quer ir junto, mesmo aqueles outros caindo no penhasco, vai achar que você está errado. Então, quando há essa ruptura, né, sai desse padrão, mesmo que em você não veja, mas a partir de você vai ter mudado. Pode falar, Fernanda. A Kellen, né? A Kellen, um ato heróico, o Kellen, de romper isso, de pegar uma faca, um machado, uma foice e cortar isso, porque lá em Minas, Nordeste, eu sei que o Nordeste é realmente uma cultura muito forte, em Minas Gerais também. Eu lembro que eu ouvi muito o famoso ruim com ele, pior sem ele. Às vezes em que minha mãe queria largar o meu pai, ela fugiu várias vezes, depois acabou voltando por dependência financeira, também por dependência emocional. A minha avó materna falava para ela, minha filha, fica com seu marido, ruim com ele, pior sem ele. Como é que você vai fazer com 4 filhos? Eu crio 2 filhos sozinha aqui no Rio. O meu ato heróico, eu estou dizendo que você teve um ato heróico de romper isso, o meu foi fugir para cá,
pro Rio, saí de Minas, fugi para cá, porque a cultura lá também é muito pesada, é muito enraizada. E eu não conhecia ninguém aqui. O seu irmão tá vindo, filha. E depois que eu me tornei mãe, com o meu filho, eu ainda repeti padrões de agressividade, de ignorância. E às vezes eu ainda me pego nessa rotatória. Quando a minha filha nasceu, eu não sei o que é que houve, que eu passei a olhar para a mulher. Porque eu já fui machista. Eu sei que muitos homens sofrem também, tá? Mas eu já fui machista ao ponto de dizer que a mulher procurou, foi a mulher que quis, a mulher que caçou isso aí. Quando a minha filha nasceu, e quando eu vi agora assistir essa curta-metragem, Maria José, eu olhei e falei, meu Deus, a minha filha fica às vezes com giz de cera riscando aqui os cantos da casinha que a gente mora, fica, mãe, vem brincar, tá aprendendo a falar, né? Então é um ato heróico e olha, parabéns por ter conseguido enxergar isso e ter tido um pai maior que é Deus. Eu perdi essa conexão com ele, mas eu agradeço muito por você ter se manifestado e ter falado, porque abriu mais um portal para mim. Eu não me lembro nem como que eu vim parar nesse grupo, como que eu reencontrei a Andrea. De fato, gente, não me lembro. Mas está sendo uma coisa tão nova para mim, tão libertadora. E ver que parar com os padrões, a gente quebrar, aceitar a realidade. A mamãe já vai, amor. Não é aceitar e ficar ali parado estático, é aceitar e fazer algo para mudar. Obrigada. Obrigada, Kelly. Fernanda, eu vou falar uma coisa que minha filha falou esses dias, que eu nem sabia que isso estava tão enraizado na alma dela, porque elas aceitaram Jesus primeiro do que eu, né? Elas foram buscar Jesus, elas foram ao encontro de Jesus e me levaram. E esses dias, ela está com 35 anos hoje, né? Esses dias ela estava passando por uma situação e a pastora da nossa igreja orou por ela. E a pastora falou uma frase que estava ali emaranhada dentro da alma dela. E a palavra foi, para ela saber que era Deus falando com ela, a palavra foi: eu te encontrei. Não foi você que me buscou, eu te encontrei. E eu vou te dizer para você, esse mesmo Jesus que encontrou minha filha, também já te encontrou. Então não se preocupa, é o tempo certo dele. E esse encontro teu com ele vai ser tão extraordinário. O dia que você abrir os olhos e ver que ele está ali, você nunca mais vai precisar de chorar do jeito que você chora, nunca mais vai dizer assim, você quer as lágrimas de chorar, porque Deus vai fazer tudo novo. E assim, é tão gostoso quando a gente não está procurando e ele nos encontra, agarra a gente ali, abraça e diz assim, ó, agora é eu e você. Me dá tua mão que você não está mais sozinha. É como eu disse hoje de manhã, só espera por ele. Fica ali no centro da vontade dele, mesmo que você não diga, eu não consigo, você consegue. Você consegue ficar. Você diz assim, eu não tenho essa conexão. Você tem muito de Jesus ainda dentro de você, com certeza, eu não tenho dúvida disso. É que quando está magoada, quando está ferida, a gente perde a visão. Mas que sua visão seja restaurada, que os seus ouvidos sejam restaurados para você ouvir a voz dele, que o seu coração passe a bater no mesmo compasso do coração do Senhor. Que Deus venha com restauração na sua vida, que o Senhor te restaure de dentro para fora, assim, que te faça tudo novo. É o desejo do meu coração, porque eu estou de pé, porque eu tenho um Jesus que me acolheu. Eu desejo isso para você nessa noite, a restauração do Senhor, que o Espírito Santo te alcance aí onde você está. E eu creio que ele pode te encontrar nesse momento aí, que ele possa te pôr o bálsamo, sabe? Aquele bálsamo que tira toda dor, toda tristeza, toda amargura, que ele possa derramar sobre você o óleo fresco sobre a sua cabeça para que você seja restaurada e completamente sarada de todas as suas dores. Pode custar um tempo, mas vai acontecer. Bom? Amém. Obrigada, Kelly. Amém. Obrigado. Você agora vai estar no meu caderno de oração. Coloque os meus filhos também, por favor. Obrigado.
Com certeza. Deus te abençoe. Muito bom, né? Meninas, aí já no Brasil já está bem tarde. Alguém mais gostaria de trazer alguma fala? Hoje a aula foi bem diferente, né? A gente geralmente eu dou a aula inteira e no finalzinho vocês falam, mas hoje houve essa mesclado, acho que ficou bem bacana. A aula está sendo gravada. Vamos estar subindo aí essa semana para a plataforma. E alguém mais gostaria de trazer? Estamos chegando literalmente ao final, né? Semana que vem vamos ter a, a avaliação para aqueles que gostariam de estar participando do estágio supervisionado, que vai atender vítimas de abuso sexual e violência doméstica. Né? Então, aqueles que não conseguiram fazer na semana passada, essa avaliação vai ter a oportunidade de estar fazendo na próxima semana. Mas aquele que não conseguir fazer também na próxima semana não terá a oportunidade de fazer esse estágio supervisionado, porque eu preciso... Eu fiz, Andréia. Oi? Eu fiz, não sei, acho que não, né? Não lembro. Só olhando nas notas, mas eu marquei lá. Mas se não fez, vamos fazer semana que vem, tá bom? Tá ótimo. Foi bem tranquilo, as meninas fizeram, todas elas ganharam 10 com louvor, eu amei de verdade. Essa aula da semana passada ainda não subi para a plataforma para as meninas que ainda não fizeram o teste não ver. Kelly, você fez, amor. Fez, não Eu achei que fiz mesmo, fiz, né, Alessandra? Obrigada, meu amor, fiz, né? Olha que menina bonitinha. Foi, exato, fez sim. Fez. Exatamente, Alessandra, muito obrigada. A minha mente também. Alguém mais gostaria? Senão a gente vai estar terminando a aula de hoje. Eu quero agradecer, desejar uma boa noite a todas, que vocês continuem. Obrigada. Até o próximo encontro. Obrigada, eu. Alguém mais? Só também desejar uma boa noite de descanso para todas e esses tempos agora têm sido extraordinários, assim, tem aberto muito a mente e nossos encontros têm sido muito bons. Obrigada, Andréia. Todos tenham uma boa noite e dizer que Jesus está sempre à frente, por mais que a gente tenha passado por tanta coisa ruim, mas ele sempre esteve ao nosso derredor, cuidando de nós e carregando no colo quando necessário. E é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, que a gente é mais que vencedor. A gente ter passado por tudo isso e tá de pé, e tá bem, e tá na luta, e tá forte, e tá buscando ressignificar tudo, isso é o mais importante. Um beijo. Obrigada, meninas, pela participação de cada uma de vocês. Então, aquelas que ainda não entregaram o trabalho, vocês têm até amanhã para poder fazer essa entrega. E quem não fez ainda a avaliação para o estágio, semana que vem. Obrigadão. Qualquer coisa é só perguntar lá no grupo, tá bom? Tenha uma excelente noite cada uma de vocês. Boa noite a todos.